Os que encontraram, digo amém. Agora sim, melhorou. Vamos então ouvir o que o Senhor diz em sua palavra. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a José, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas, apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não se saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: esperaste muito, e eis que veio ser pouco. Este pouco, quando trouxerdes para casa, eu dissipei, como um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto que a casa de vós, que ocupa com a sua própria casa, e a cada um de vós, que se ocupa com a sua própria casa. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nessa manhã. Ganhar tempo. Eu acredito que o tempo, como alguns dizem, tempo é dinheiro, tempo é alegria, tempo é riqueza. Riqueza de vida, riqueza de presença, riqueza de patrimônio. Infelizmente, vivemos um tempo em que tudo está muito rápido. O tempo passa. Se você olhar para trás, nosso mês já está acabando. Já estamos entrando em fevereiro. E alguns dias atrás, nós vivemos o Natal e o Ano Novo. O tempo está veloz. E parece que o dia já não comporta mais os nossos compromissos. Nós acordamos, resolvemos algumas coisas, e quando você vai ver, parece que o dia está mais curto. Mas provavelmente seja a quantidade de responsabilidade e compromisso que nós estamos assumindo cada dia mais. Casa, família, trabalho, escola, estudar, igreja. E essas coisas consomem o nosso tempo e também vão junto à nossa saúde, em alguns momentos. Há pessoas que não têm tempo nem para descansar. Trabalham e é só trabalho. Mas existe o tempo que nós perdemos, muitas vezes com coisas infrutíferas, com coisas que não fazem sentido. A rede social hoje tem sido um caminho da perda do tempo. As pessoas se envolvem com as redes sociais, Facebook, YouTube, vídeos, imagens, fotografias, e a pessoa se consome, se perde, e quando ela vai olhar para o seu dia, para os seus compromissos, muitas vezes se perdeu dias e horas em um flash, em um momento em que não consegue voltar mais atrás. Eu não digo só a rede social, como também os filmes de internet, de rede, que nós consumimos muito. E isso tem sido algo que precisamos pensar. E a palavra dessa manhã, eu quero trazer essa reflexão. As mensagens do início do ano têm sido mensagens para cuidar, porque é o nosso ano do cuidado. É o cuidado conosco, com a nossa vida com Deus, com a vida com o nosso próximo. Nós já falamos sobre administração, falamos sobre planejamento, depois nós falamos sobre sonhos, e hoje eu quero falar sobre o tempo. Porque cada mensagem, cada pregação é uma oportunidade de você crescer, de você sair daqui aprendendo algo e colocando algo em prática na sua vida para que você melhore, para que você avance e progrida. Por isso que as mensagens têm sido voltadas para o cuidado da nossa vida, o planejamento. Quem veio, o culto sabe o que nós falamos, sobre a questão de sonhar, de realizar sonhos. E hoje eu quero falar sobre a questão do tempo. O livro de Ageu é um livro que compõe o Antigo Testamento, é um livro pequeno, apenas 2 capítulos, como nós estamos vendo, mas precisamos entender o que está acontecendo aqui.
O contexto histórico de Ageu é o período pós-exílio. O povo judeu retorna para a terra prometida e havia um decreto de Ciro em 538 antes de Cristo sobre a questão dos judeus retornarem para a sua terra. Havia sempre uma promessa sobre o povo de reconstruir a sua terra, de reconstruir o templo de adoração a Deus, e tudo isso era importante a partir do momento em que eles saem do exílio e voltam para a sua terra. Tudo ficou parado aproximadamente 17 anos. Mesmo o povo de Israel sendo liberto, indo para a terra prometida, estando na sua pátria, na sua nação, fica parado por 17 anos. E no reinado de Dario, o profeta Ageu e o profeta Zacarias se levantam, porque havia uma estagnação no povo. O povo estava simplesmente estagnado. Eles estavam simplesmente agora na sua terra, alcançando aquilo que Deus havia prometido, mas havia uma paralisia nas suas iniciativas. O povo estava simplesmente adormecido. E Ageu e Zacarias são levantados exatamente nesse período, são colocados como profetas para despertar o povo desse sono espiritual. E nesse período também houve algumas contradições, houve alguma oposição que partiu de Tatenai, que era exatamente um líder nesse governo persa, mas o decreto de Dario deu a oportunidade para que o povo reconstruísse o templo, reconstruísse aquilo que Deus havia prometido. E Ageu se levanta exatamente nesse momento. Ageu vai dizer para o povo, a qual nós acabamos de ler, que eles estavam preocupados em construir belas casas. O texto vai dizer que eles estavam exatamente desfrutando de casas edificadas, mas o templo estava destruído. Eles estavam prosperando, eles estavam tendo prazer, alegria, mas a promessa de antes de sair do exílio foi dada, mas naquele momento o povo estava adormecido, estava parado, estava estagnado, estava exatamente dormindo. E o propósito, é claro, desse livro, que foi trazer o incentivo para que o povo voltasse a sonhar, voltasse a reconstruir o templo. Eles estavam perdendo tempo, eles estavam vendo a vida passar, eles estavam vendo a história ser estagnada, e eles não estavam cumprindo a obediência de Deus, que Deus havia colocado para ele. E eu quero falar exatamente sobre isso, perca de tempo. Deus havia dado a eles uma promessa, Deus havia dado a eles uma direção, e eles estavam adormecidos, perdendo tempo. Esse livro de Ageu, com 2 capítulos, existem 4 profecias aqui. E quando você lê, você se identifica quando ele diz: e veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus estava usando Ageu para libertar a mentalidade paralisada do povo. Então, quando nós pensamos sobre tempo, talvez alguém possa pensar assim: pastor, mas será que é tão importante assim o tempo? Será que o tempo é tão valioso assim? E algumas coisas a gente tem que pensar. Você já perguntou para um aluno que ficou reprovado qual o valor de um ano? Você já perguntou para uma mãe que tem um filho prematuro qual o valor de um mês? Você já perguntou para um jornalista ou um editor de jornal que faz jornal semanal qual o valor de uma semana de trabalho? Você já perguntou para alguém que de repente não conseguiu evitar um acidente quanto vale 2 minutos? Talvez nós não tenhamos essa medida da importância do tempo para nós. Infelizmente, alguns só vão se despertar do valor do tempo quando a idade chegar e olhar para trás e ver o que fez da sua vida. Talvez nós só vamos dar valor ao tempo quando nós não conseguirmos mais sair de casa sozinho, dependermos de alguém ou de uma cadeira de roda.
Talvez nós só vamos dar valor ao tempo quando a saúde não for mais a mesma, a voz não for mais as mesma, os pés não conseguirem mais andar com tanta firmeza e a nossa juventude, a nossa vitalidade, por uma doença, por uma enfermidade, nos congelar e nos incapacitar. Talvez assim, eu e você possa dar valor ao tempo. Porque nós só damos valor às coisas muitas vezes quando nós perdemos. E o que eu quero trazer essa mensagem é para que você desperte que a sua vida está passando, a sua existência está passando. A cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada semana que passa, a cada dia que passa, não volta mais. Você não recupera mais. Você não tem como mais buscar a sua juventude. Você não consegue mais buscar alguns anos. E ela está passando. E talvez essa visão que eu quero e peço a Deus que abra a sua mente, para que você possa entender os propósitos de Deus para a sua vida, o que Ele tem programado para você e talvez algumas promessas que você está adiando, que ela não se concretize. Ou quem sabe ainda não se concretizou, porque você talvez não esteja dando valor ao tempo. Esteja adiando, esteja deixando para amanhã, esteja deixando para depois e o tempo está passando. Então, Deus está à procura dos obedientes para que o tempo se manifeste de glória do Senhor em nossa vida. E eu quero falar isso de uma forma não só pessoal, administrativa da sua vida, como também na questão espiritual. Porque todos nós aqui estamos debaixo de um chamado de sermos discípulos de Jesus. Ponto. Nós não fomos chamados apenas para consumir bênção, ou receber bênção, ou receber vitória daquilo que nós queremos ou desejamos para esse mundo. Não foi para isso que o Evangelho nos trouxe. Jesus nunca prometeu boa vida para ninguém. Ele disse, quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca fez um documento dizendo, olha, se você me seguir, se você aceitar a minha palavra e viver o Evangelho e deixar eu usar a sua vida, aqui tem um seguro garantia, que se alguma coisa der errado, você vai ter um retorno disso. Jesus nunca fez essa promessa para ninguém. E talvez nós estejamos perdendo a visão, assim como o povo de Israel, porque estamos confortáveis nas nossas casas. Estamos confortáveis com a nossa vida. E é um tempo tão difícil para nós, que o Evangelho se tornou algo opcional. Não é mais uma questão de devoção, de estar na igreja ou não. É uma questão quando dá, quando estou afim, quando o tempo está bom. E isso é preocupante porque o tempo está passando, mas as promessas de Deus continuam a mesma. Ele não muda. E Ele diz que todos nós seremos cobrados daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Os dons e os talentos são distribuídos pelo Espírito Santo, mas não para você guardar na sua casa, ou na bolsa da sua casa, ou na sua mala, achando que é opcional. E não é. Quando nós estudamos os dons, os talentos, sobre a questão dos galardões, nós sabemos muito bem o que irá acontecer. E conhecemos bem a palavra de Deus, os estudantes da escola bíblica dominical. A coisa é tão esquisita, tão estranha, que alguns não conseguem passar 2 horas no culto. Sentam no banco, parece que dão um comichão, ou vão embora, ou vão fazer alguma coisa. O domingo não é mais do Senhor para muitas igrejas, para muitos irmãos. E orar pelo alimento que está à mesa, pior ainda. Parece que nós estamos adormecidos com o nosso bem-estar e achamos que está tudo bem. O povo estava assim. O povo de Israel estava exatamente desse jeito. Estavam desfrutando das coisas, mas a casa de Deus estava destruída. A casa de Deus estava abandonada. E podemos pensar na casa de Deus, não só a casa física, mas a nossa casa espiritual. Como está a sua casa espiritual? Como está a sua vida com Deus? E para nós podermos pensar nessa manhã, eu não quero me prolongar muito, para que você não perca tempo. A primeira coisa que temos que aprender está em Ageu capítulo 1, do versículo 4 e 6, que diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos,
Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. O que o texto está dizendo é que tudo aquilo que o povo de Israel está fazendo, não há progresso, não há avanço, não há projeção, não há crescimento. Tudo que eles fazem fica pelo meio do caminho ou não dão certo. E esse é um chamado para nós. E a primeira coisa que nós temos que pensar nessa manhã, para que você não perca tempo, você precisa cumprir todos os seus votos a Deus. Eu não sei qual voto você fez, eu não sei quais são os seus compromissos com o Senhor, mas a primeira mensagem que nós tiramos daqui, desse texto, ao olhar o povo de Israel, é que eles perderam o seu foco. O foco era sair do exílio, ir para uma nova terra e plantar, o povo crescer, o povo ser abençoado, restaurar a adoração, mas parece que por algum momento eles se atordoaram e perderam o foco. Perderam os seus compromissos, perderam o seu voto, perderam a sua visão. Irmãos, nós ainda estamos no início de um ano. Estamos em janeiro, caminhando para fevereiro. É preciso, como tenho falado na pregação de planejamento, quando eu falei na pregação sobre sonho, e hoje estou falando sobre a questão do tempo, nós colocarmos na nossa agenda aonde você quer chegar em 2022. Quais são os seus planejamentos com Deus, com a sua família, com as suas finanças, com os seus estudos, com a sua saúde, aonde você quer chegar? E o que você espera de dezembro de 2022? Porque, irmão, se nós não pensarmos dessa forma, de uma forma focada na minha vida espiritual, na minha vida familiar e na minha vida financeira, provavelmente 2022 vai passar e você vai continuar no mesmo lugar. Ou quem sabe andando um pouquinho mais para trás. Cumpra os seus votos feitos a Deus. Eu não sei como você orou essa virada de ano, você falou, Senhor, eu vou ler mais a Bíblia. Se você fez um voto, leia. Eu vou ser fiel a Deus com meus dízimos e minhas ofertas? Faça. Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou estar mais no culto de oração, no culto de consagração, eu vou me envolver mais, eu vou dar o meu tempo a Deus, eu vou abrir a minha casa para que haja culto, haja pequenos grupos. Eu não sei qual foi o seu voto que você fez. Mas se você fez, cumpra os seus votos. Obedeça aquilo que Deus colocou no seu coração, porque nós temos um costume, ficamos emocionados com a virada de ano, ficamos felizes com fogos, com tudo aquilo, o novo ano, a nova história, o novo tempo. Nós falamos tudo e planejamos tudo e botamos para fora pensamentos que quando chega março, abril, maio, nós deixamos de cumprir. E por algum detalhe, nós falhamos com Deus. O que o povo de Israel fez foi quando eles chegaram na terra, eles se acomodaram. Não construíram o templo, não restauraram o templo, e Ageu e Zacarias foram necessários para despertar o povo, porque simplesmente eles estavam desfrutando de casas bonitas, casas construídas, casas elaboradas, mas o templo estava destruído. E talvez o templo possa ser não físico, que graças a Deus a nossa igreja está muito bem cuidada, ainda precisamos de muitas coisas, mas o templo espiritual. Como está o seu templo espiritual, a sua adoração, o seu culto a Deus, a sua devoção a Deus? Nós nos preocupamos muito com a estética, né? É comum preocuparmos com a aparência. Queremos olhar as coisas e ver as coisas acontecendo, culto cheio, cantoria, e muita música, e muita coisa, mas será que isso realmente Deus está recebendo? Será que realmente Deus está recebendo a nossa adoração, o nosso compromisso? É algo que nós precisamos pensar, e eu quero incomodar você nessa manhã. Eu quero cutucar você para tirar você do lugar. Eu não quero aqui fazer uma pregação para massagear o seu ego, não. Eu quero incomodar você. Porque talvez você está agradando a Deus e você não está. Você pode estar pensando que você está tudo certinho na sua vida e não está. Porque ainda tem coisas para ser construídas. Ainda há áreas da sua vida que precisa ser trabalhada. E eu como pastor, como líder, eu preciso mostrar a você o caminho. Eu não posso ficar aqui dando palavras para você que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar.
você vai prosperar em tudo, que Deus vai ser bom na sua vida, e Ele é bom. Mas é Deus de justiça. Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Mas Ele exige de nós santidade, compromisso. E todas as vezes que o povo de Israel falhava com Deus, alguma coisa acontecia. Vinha castigo, vinha peste, vinha um inimigo, viravam escravos. E quando se arrependiam, Deus dava o livramento. A primeira coisa que nós temos que aprender, hoje é dia de recuperar o foco. Quem é você na casa de Deus? Quem é você na obra do Senhor? Não há conquista sem foco. Jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, diáconos, obreiros, qual é o seu foco com Deus? Quais são os seus planejamentos? Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Aonde você quer chegar com a sua vida espiritual? O que você quer ouvir do Senhor quando você chegar diante dEle? Que obras você pretende apresentar a Ele, daquilo que você fez? Quais são os seus sonhos, que parece que nós perdemos isso? Nós estamos tão desejosos de ter bênção material, de ter sucesso. Muitas vezes nós estamos tão preocupados de receber coisas materiais, saúde, dinheiro, felicidade, e nós esquecemos que temos um compromisso de apresentarmos ao Senhor os frutos de nossas mãos. Talvez a sua casa esteja muito bonita, mas o templo está destruído. Talvez tudo esteja dando certo em sua vida, saúde, família, dinheiro, emprego, esteja prosperando nas coisas que você faz. Está tudo muito legal, muito bacana, mas talvez o templo espiritual esteja destruído. E o templo pode ser destruído quando nós não temos tempo para Deus, quando nós não caminhamos para o culto, quando nós não somos voluntários para servir, quando nós não queremos levar o evangelho para alguém, quando nós nos acomodamos no nosso conformismo. Ah, não, hoje não, estou cansado. E o tempo está passando e o tempo está indo embora. E a nossa vida não se concretiza, as promessas de Deus. Você colhe de acordo com o lugar do seu investimento que você faz. Prosperidade não é a quantidade de recursos que você tem, mas a capacidade de se satisfazer com o que você recebeu. Muitas vezes prosperidade, alguém acha que prosperidade é dinheiro só. Não. É você ser feliz com aquilo que você tem, porque tem muita gente com grana e está procurando suicídio. Drogas, não tem alegria para viver, não tem paz. E quando nós muitas vezes nos alegramos com aquilo que temos, sabemos que é o Senhor que nos dá. Isso sim é prosperidade. Segundo, além de você cumprir todos os seus votos que você fez a Deus, porque o povo esperava e pensava, vamos reconstruir o templo. Mas 17 anos estava tudo parado. Segundo, mantenha o foco na gratidão do que o Pai já te deu. Ageu capítulo 2, do versículo 3 a 6, diz assim: quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo, assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Nós precisamos entender que manter o foco nas promessas. Deus havia sido fiel com Israel. O primeiro templo foi maravilhoso. Deus havia se manifestado no primeiro templo. O segundo estava destruído, precisava reconstruir. Precisava reconstruir o segundo templo. E o que nós vemos é que muitas vezes nós esquecemos o que o Senhor tem feito por nós. E o que o Senhor, como o Senhor nos trouxe até aqui. Nós não podemos, amados irmãos, perder o foco da gratidão de Deus na nossa vida. Não importa se você está com dificuldade, está desempregado, não importa por onde você passou, uma coisa é certa: Deus te trouxe até aqui e Ele foi fiel contigo até aqui e vai continuar sendo, independente da tempestade, independente do mar fechado, independente do laudo médico, independente do desemprego, independente do que estão falando, do que estão dizendo. Deus é contigo por onde quer que você andar. O povo perdeu essa visão. Havia oposição da construção do segundo templo. Mas eles esqueceram a promessa, eles esqueceram que Deus tinha sido com eles antes
e 17 anos perderam o tempo, resmungando, paralisados e vendo a vida passar. Nós precisamos entender, coragem é uma expressão muito forte de grandes batalhas. E ele provoca isso no povo através de Ageu. O povo parece que estava acomodado, e eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você passa, quais são os seus sonhos, seus projetos. Mas uma coisa eu sei, se Deus for contigo, a vitória é certa por onde quer que você passe. Eu não sei quais são as suas expectativas, se as portas estão fechadas ou estão abertas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se Deus for contigo, as coisas irão caminhar para o bem. Mas é preciso coragem. De não ficar olhando o tempo passar, não ficar olhando o tempo que se perdeu, mas olhar para frente e sonhar com coisas grandes, grandes projetos que o Senhor tem para nós. A nossa parte é confiar e a parte de Deus é fazer o impossível. Porque quem faz o impossível é Ele. A gente só confia, a gente só crê, a gente ora, a gente se entrega, mas é Ele que dá todo o crescimento e precisamos pensar nisso. Deus não está reconstruindo você, Deus quer te ampliar. Deus quer te levar a dimensões maiores, levar a nossa igreja a dimensões maiores, levar o nosso ministério a ir além daquilo que nós imaginamos. Mas isso só é possível se nós olharmos para trás com foco na gratidão. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. E o Senhor é contigo por onde quer que você andar, e Ele vai contigo independente das lutas, das dificuldades. Mas o povo perdeu a visão na gratidão, se esmoreceu, se esfriou, se acomodou. 17 anos, tempo perdido. A restauração das suas ruínas serão o pavimento para a manifestação da glória muito maior do que você pensa. Muitas vezes o casamento acabou, o emprego se perdeu, muitas vezes aquele concurso ainda não aconteceu, muitas vezes a vida espiritual de um ministério talvez fracassado, ou alguns problemas que acontecem no ministério que faz parte da vida. A gente se acomoda, se estagna e morre. Nós precisamos manter vivo essa visão. Coragem, levanta, avança, não deixe o tempo passar. Deixa Deus ser Deus na sua vida e realizar os projetos que Ele tem para você. Porque Ageu está despertando o povo está paralisado, com as suas casas bonitas, mas o templo destruído. Terceiro, busque continuamente a santidade e a intimidade. Ageu 2,14. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Tudo que fazem e o que me oferece é impuro. Não temos como crescer diante de Deus se não tivermos vida de santidade. Santidade é sermos separados para Deus. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas uma vida de santidade é uma vida de que ora, é uma vida que se consagra, é uma vida que tem fidelidade a Deus. Uma vida de santidade separada é uma vida que tem prazer em estar na casa de Deus. Tem prazer em estar no culto. Tem prazer em cultuar, de cantar e adorar e a servir. Uma vida de santidade é alguém separado para viver as coisas de Deus. Mas o que diz o texto? O povo só trazia coisas impuras. E é por isso que plantavam e não colhiam. Por isso que recebiam um salário e era para colocar num saco furado, porque não chegava a lugar nenhum. Por isso que tudo que eles faziam, se vestiam, mas não se aqueciam. Comiam, mas não saciava. Parecia que estava com a bola de ferro no pé. Queriam avançar, não conseguiam. Sabe por quê? Infidelidade. Falta de santidade. Impureza. Estava no meio do povo. Irmãos, Deus não habita no meio do pecado. Há uma confusão nos dias de hoje, gente vivendo errado, gente vivendo em pecado, gente vivendo em todo tipo de coisa, se dizendo cristão, evangélico, servo de Deus, e querem receber a bênção de Deus. Muitas vezes não são abençoados, porque ainda falta algo a ser reconstruído. Falta algo a ser restaurado. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus não recebe sacrifícios impuros. Ou somos totalmente do Senhor ou não somos. Ou somos obedientes ao Senhor ou não somos.
Não adianta estarmos no culto cantando, levantando a mão, chorando, fazendo um monte de coisa, falando em língua, plantando bananeira, rodando. Chega na segunda-feira, adultério, infidelidade, mentira, fofoca, traições. O evangelho, irmãos, exige de nós um povo separado e santo. É claro, somos pecadores. Nós vamos, em algum momento, falhar em nossa vida? Pode ser, mas a vigilância tem que ser plena. Você pode até cair, mas o arrependimento traz você de volta, arrepender dos seus pecados, e tudo se faz novo. O que vemos é um comodismo das igrejas. Eu estive agora essa semana andando um pouquinho pela região dos lagos. Que tristeza as igrejas, irmãos. Eu não sei como é que está por aí, mas está complicado. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Tem uma escola dominical com esse número de pessoas aqui em tremendo janeiro. Porque o que nós estamos vendo por aí é um descaso tremendo com a obra de Deus, com a casa de Deus. A ponto de algumas igrejas terem que fazer vaquinha para pagar as contas. E não é por falta de gente, não. Tem gente, mas são infiéis. Eu não sei o que está acontecendo nesse tempo. Talvez eu não veja o que vai acontecer daqui para frente. Eu não fico imaginando o que vai ser da igreja daqui a 30, 40, 50 anos. O descaso que tem sido com as coisas de Deus. E perdemos tempo, o tempo passa, a idade chega, olhamos para trás, não plantamos nada, não colhemos nada, não multiplicamos os dons que Deus nos deu e não ganhamos vidas para o Senhor. Estar na igreja por religiosidade é estar no lugar certo, mas com as expectativas erradas. Estar na igreja por religiosidade é estar no lugar certo, mas com a expectativa errada. Você não tem que estar aqui porque você é religioso, você tem que estar aqui porque você sabe que a semana foi difícil, teve problema, teve luta, e você entrou aqui para falar com o Senhor, para orar ao Senhor. Não importa se tem gente, se não tem, é dia do Senhor. Você vai para o templo, dobra o seu joelho, agradece a Deus, obrigado, Senhor, porque uma semana eu venci. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor está aqui. E essas coisas precisam nos apaixonar, porque parece que nós estamos morrendo. A secularização está matando a nossa fé. Nós não temos mais alegria em cantar. Há um tempo atrás, eu estava lembrando isso. Você fazia uma eleição na igreja, já estou terminando. Você fazia uma eleição na igreja de cargos. Chegava no meio do ano, todo mundo já ficava doido. Deixa eu ver quem é do meu tempo aqui. Geralda, lembra disso, Geralda? Havia. Nossa, quem vai ser líder dos homens? Quem vai ser líder das mulheres? Quem vai ser o próximo diácono da igreja? Quem vai assumir a função tal? Aí quando vinha a eleição, elegia, as pessoas falam, nossa, glória a Deus, eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu sou professor da escola dominical. Deus me deu a oportunidade de servir, e as pessoas vinham servir com alegria. Era portaria, era cantina, era culto. Vinham com alegria no coração, e alguns queriam ficar até na igreja o dia todo. Se fizesse lanche, almoço, ficava aqui, só saía de noite. Agora você vai fazer uma eleição, você tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa ser reeleita. Meu irmão, fica mais um que não tem ninguém. Você pode ficar nessa função, a igreja precisa de você. Que um tal não tem tempo, não pode, não sei, não quero, compromisso. Estão na casa de Deus, mas as suas expectativas são erradas. Eu ainda tenho a memória de criança, quando ainda um tempo mais antigo, talvez alguns irmãos são desse tempo. As pessoas tinham alegria de vir para o culto, era sol, era chuva, fazer mutirão, carregar concreto, areia, cimento, pedra, fazendo de tudo, trazer as plantas de casa para enfeitar a igreja. Claro que a gente não precisa mais disso hoje. Tinha obra na igreja das irmãs, faziam um bolo, salgado, pastel. Hoje, as pessoas tinham prazer de estar no templo, na casa de Deus. Tinham alegria de estar no templo, mas parece que estamos perdendo tempo. Nossa vida está passando, estamos perdendo a alegria de viver. E Ageu falava exatamente isso. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Porque não são integrais, não é total, é apenas uma parte. E se nós formos entrar mais uma vez em dízimo e as ofertas, a gente consegue ver infidelidade. Tem para tudo.
Tem para tudo. Passeio, festa, shopping, carro. Mas para Deus, para missões, para obra missionária, para ação social da igreja, não tem. E eu não posso pregar um outro evangelho ao que a Bíblia diz, irmãos. Talvez o discurso seja duro, mas eu preciso falar a verdade. Intimidade, santidade, autoridade e conquista. Busque continuamente a santidade e a intimidade com Deus. Isso é uma coisa que tem que partir de você lá na sua casa. Intimidade com Deus não é feito na igreja. Igreja é consequência da semana. Tem muita gente que pensa errado. Eu vou para o culto para ser abençoado. Não, meu irmão, você já é abençoado a semana toda. Você só vai domingo para a igreja, porque no domingo você está junto com seus irmãos, e aqui nós vamos desfrutar junto, um contando a bênção para o outro, a luta para o outro, e vamos orar junto. Mas não é a igreja em si, é você, porque você é templo. Eu digo que o domingo é complemento da semana. Agora não ora na segunda, não ora na terça, não ora na quarta, não ora na quinta, não ora na sexta, não ora no sábado. Chega na igreja, domingo quer orar. Não pega a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas no domingo tem que levar para passear. Não bota o filho sentadinho na mesa, meu filho, vou falar de Jesus para você, vou investir 5 minutos contigo. Aí quando chega no domingo, isso quando vem a escola dominical, tem mãe que não está trazendo os filhos. Não gosta de acordar o filhinho cedo, não quer vir para a escola dominical cedo, porque está cansado. Aí depois o filho cresce, vai para as drogas, vai passar madrugada na delegacia. E vai para a roda de oração. É o que a gente vê. Nós precisamos resgatar, irmãos, as nossas raízes. Nós precisamos voltar a jejuar. Voltar a orar. Voltar a nos consagrar. E pedir que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós, porque o nosso tempo está passando. Daqui a pouco nós não vamos conseguir produzir mais nada, e talvez você queira, mas você não vai ter mais vigor, você não vai ter mais saúde, você não vai ter mais idade. Eu quero fechar. Mantenha o seu foco em Jesus. Ageu 2, 22 e 23 diz: derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu, meu servo Zorobabel, filho de Seatel, declara o Senhor, e farei de vocês um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O que nós vemos aqui é a restauração do povo, é a conquista do povo, uma nova história, um novo tempo. Muitas vezes essas pessoas pensam assim, vou fazer uma campanha de 40 dias, vai dar tudo certo depois disso, como se fosse um amuleto. Como se fosse, eu vou esfregar a lâmpada mágica do Aladim e ele vai aparecer, eu vou ter 3 pedidos. Tem gente vivendo fantasia. Meu irmão, você pode fazer 40 dias, 50 dias, 100 dias, 200 dias. Se a sua vida não estiver na presença de Deus, Deus não se intimida pelo que você faz. Se você não tiver uma vida no altar, uma vida de compromisso, uma vida de santidade, uma vida de servi-lo, Ele vai te abençoar sempre. Mas tem gente achando que Deus precisa ser constrangido, ou assim, uma lâmpada mágica, vou fazer um negócio aqui e a coisa vai acontecer. Aí depois que recebe, vira as costas. Como se nada mais. Deus exige de nós santidade, compromisso, fidelidade. Você precisa voltar os seus olhos para Jesus. Jesus veio como servo redentor e foi humilhado. Jesus virá como rei. Ele vai buscar a sua igreja. Talvez alguns já perderam esse sonho. Mas nós precisamos resgatá-lo novamente e trazer de volta os pilares do evangelho, do cristianismo, que é servir ao rei e não ser servido pelo rei. Nós precisamos voltar a ter paixão pelo evangelismo. Voltar a ter paixão pela pregação do evangelho, pelos cultos de oração. Nós precisamos voltar para não ficarmos perdendo tempo. Voltar a ver milagres na nossa vida, na vida daqueles que estão próximos de nós. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é porque merecemos, é pela graça dEle. O que você precisa nessa manhã, e eu quero trazer, é que você pare de perder tempo. Maranata significa, ora vem Senhor, o Senhor virá.
O Senhor virá, precisa estar na nossa mente, o Senhor virá. Não sei o dia, não sei a hora, mas Ele virá. E se Ele não chegar antes, eu posso me encontrar com Ele. É só o seu coração parar de bater, você vai se encontrar com Ele. Mas enquanto temos vida nessa terra, quando estamos aqui, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode desfrutar, você pode ter lazer. Isso é bom, é agradável, é saudável. Mas você precisa servir para que você não perca tempo. O povo de Israel estava dormindo. 17 anos, eles não fizeram nada. Estavam desfrutando da sua vida. E o templo destruído. E Ageu e Zacarias foram levantados para trazer essa visão. Você precisa parar de perder tempo. Busca o Senhor. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus trazer o Espírito Santo sobre a sua vida. Deixa Deus restaurar você. Esqueça o passado, o que fizeram, o que aconteceu, não importa. Use o seu tempo e o seu dia para glorificar o Senhor aonde você estiver. Lá no trabalho, na escola, na rua, em casa, na igreja. Mas você precisa usar o seu tempo para buscar o Senhor, porque breve Ele virá buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados para esse dia. Quem crê nisso, diga amém. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos te louvar porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Nessa manhã, Deus, a tua palavra nos orienta a deixarmos de perder tempo e possamos ganhar tempo. Perder tempo com as coisas, perder tempo com divertimentos, perder tempo com tecnologia. A nossa vida está passando, nossos dias estão passando, a idade está chegando. E precisamos, ó Deus, cumprir o nosso ministério, o chamado que Tu tem com cada um de nós. Eu quero, ó Deus, abençoar a Sua igreja nessa manhã, trazendo sobre eles a Tua paz, a Sua graça e o Seu poder. Mas eu te peço, ó Deus, de uma forma especial, que Teu Espírito Santo possa falar em cada coração, incomodando, trazendo, ó Deus, despertamento, trazendo seriedade, responsabilidade, intimidade, porque os dias são maus. Os dias são difíceis e precisamos estar cada dia mais diante do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, perder a paixão pela Tua palavra. Não nos permita perder a paixão pelo culto. Não nos permita, Deus, perder a alegria de estar em Tua casa. Que nós não venhamos a trocar a nossa presença na Tua casa por nenhum outro lugar. Que o Teu Espírito Santo possa nos usar para a honra e glória do Teu santo nome. Renova, Deus, restaura, traz à memória o passado de glória. Quando, ó Deus, os Teus filhos eram usados, quando Teus filhos, ó Deus, tinham ações, atitudes para fazer, para realizar para o Teu nome. Não nos deixe, ó Deus, perder tempo, mas nos faz ganhar tempo, enquanto é dia, porque a noite vem, quando nós não podemos mais trabalhar. Te louvamos pela segunda igreja batista em Gramacho, te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue a falar nesse dia ao nosso coração, que logo mais à noite o Teu Espírito Santo nos desperte para a Tua obra, para a Tua vontade. Nos dê, ó Deus, um almoço em família abençoado, uma tarde de descanso, ó Deus, uma semana de vitória. Que Tu continue a falar e trazer ao nosso entendimento a Tua vontade. E que haja, ó Deus, mais uma vez avivamento em nosso coração, de querer fazer e viver o Teu Evangelho como o Senhor tem nos ensinado. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.